Falem, amados irmãos, então vamos mais um vídeo, mais uma mensagem, né? Eu quero falar hoje sobre palavras, né? As palavras causam impacto, né? E não podemos proferir palavras levianamente. Então veja bem, nós precisamos entender também o que é impacto, né? E o que é leviano, tá certo? Para a gente entender essas coisas. As nossas palavras, as palavras causam impacto e precisam causar impacto, né? E não pode ser proferidas levianamente. Nós não podemos usar palavras levianamente. O que é impacto? Impacto é uma colisão, né? Nós podemos entender o seguinte: que em todo impacto é quando há uma colisão, e realmente a palavra precisa colidir mesmo com as pessoas para transformar. Precisa descer. Esse é um impacto o impacto que a gente precisa causar é um impacto de transformação, de despertamento nas pessoas, a nossa palavra, né? Mas também tem impactos, então por isso a gente precisa ponderar muito o que falamos, precisa realmente estar sob um governo que conhece além daquilo que nós podemos ver e que sabe de todas as coisas. Ele fala o seguinte: o que ele fala? Ele fala para não julgar pérolas aos porcos, não é verdade? Mas se você vê que dependendo de uma coisa, quando ela impacta, ela pode, dependendo de onde ela bate, ela retorna, não é verdade? Ela bate e volta. Tem uns impactos que vai e destrói. Então a medida tem que ser certa de todas as coisas. E quem tem essa medida? Por isso precisamos estar ligados no Lula, precisamos estar sintonizados com o Yahweh e falar sobre a ordem e governo dele. Nós somos uma caixa d'água, meus amados. Vamos entender dessa forma. Nós somos uma caixa d'água como uma torneira. Se nós abrimos e inundamos e distribuímos essa água, você lembra que ele diz que aqueles que creem nele, do seu interior sairão rios de água viva, fluirão rios de água viva. Essa água viva é a palavra. Porque Yahushua ele veio para quê? Ele veio para falar da palavra do Pai, daquilo que ele ouviu do Pai. Nós como irmãos em Yahushua, nós como irmãos em Yahushua, se nós temos Yahushua, nós vamos falar das coisas de Yahushua, né? Nós vamos falar somente das coisas de Yahushua. Eu outro dia estava fazendo uma pergunta, né? Eu perguntei ao meu filho se ele estava ouvindo os meus vídeos e as coisas que eu posto. Ele falou assim: pai, é difícil acompanhar você. A gente não tem muita resposta para isso, né? Porque cada um tem um peso com relação às coisas e cada um anda de acordo com as revelações que tem sobre as prioridades também. É muita questão de prioridades. O que eu posso dizer é o seguinte, meus amados: nós precisamos priorizar nas coisas de Yahweh. Aquele que é de Yahweh fala das coisas de Yahweh. O que é do mundo fala das coisas do mundo. As pessoas têm tempo para ver um futebol, não posso generalizar que é todos, mas muitas pessoas têm tempo para ver futebol, 2 horas de futebol. Para o quê? Tem tempo para ver um filme, praticamente 2 horas. Para quê? Pode até ter, mas se você gastou 2 horas com as coisas do Criador, ouvindo daqueles que falam do Criador, você pelo menos foi meio a meio? Ou foi 10% ali, 90% para lá? Entendeu? Você vai ser a boca fala do que o coração está cheio, e Yahushua já disse isso. E nós vamos, veja bem, a palavra de Yahweh, vamos diretamente na palavra de Yahweh, né? A palavra de Yahweh, ela é viva e eficaz. A palavra de Yahweh é mais afiante que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções dos corações. Bom, aí você fala assim: mas a palavra é a palavra de Yahweh, mas você tem Yahweh ou não tem? Você é capaz mesmo de ali dividir isso, separar isso? De levar uma palavra que divide, que leva as pessoas a realmente entenderem que as prioridades delas, quais são as prioridades dela, o que ela está buscando, o que ela fala muito, mas na prática, na prioridade dela, ela não está buscando Yahweh e não tem Yahweh, que ela está iludida de conhecimento.
Está iludida ela mesma, iludindo ela mesma? Porque a palavra diz o seguinte: ninguém engana ninguém, engana a si próprio. Provérbios, eu não sei qual Provérbios é agora, mas eu deixo depois para quem quiser. Ninguém engana ninguém, engana a si próprio. E nós precisamos levar isso, causar esse impacto nas pessoas, de elas enxergarem elas mesmas. Eu falo isso porque quem proporcionou isso para mim foi o próprio Yahushua, me fazendo enxergar a mim mesmo. E isso é uma experiência muito grande. Essa é uma experiência realmente que faz a diferença, porque você passa a olhar para si mesmo. Então você não tem o que olhar nos outros, você precisa consertar a sua vida, você precisa andar, você acertar a sua vida. Então o outro, você pode ajudá-lo, tentar despertar ele e tudo, mas não nada forçado, nada imposto, né? E ela tem que ir com medida, com discernimento, na hora certa, no tempo certo, toda a palavra, né? E na verdade eu costumo dizer o seguinte: as pessoas gostam muito de dar opinião para os outros, gostam muito de sugerir as coisas para os outros. Eles se colocam como conselheiros. Muitas pessoas se colocam como conselheiros. A palavra diz claramente: na multidão dos conselhos está a sabedoria. Só que as pessoas, elas querem ser conselheiros dos outros, se impondo sobre os outros. Aí eu falo: quando eu preciso de conselho, eu procuro, né? Eu vejo que a gente precisa de conselho no dia a dia, mas a gente precisa procurar realmente aqueles que realmente se importa, que tem algo, que estão buscando edificar a sua vida, né? Porque é de impostores e de gente para dar conselho, que é um monte. Todo mundo diz que se o conselho fosse bom, no mundo até diz, né? Se o conselho fosse bom, pagava por ele, né? Não seria de graça. Mas não, o conselho bom mesmo, você busca ele, que ele não tem custo. E o conselho bom mesmo, o próprio Yahweh nos dá um conselheiro, que é o Ruha, e esse Ruha nos direciona, né? Nós não podemos deixar todo mundo entrando, querendo aconselhar e falando o que quer, não. É muito complexo essas coisas, né? Veja bem, meus amados, o que nós precisamos entender sobre essas coisas, porque realmente a palavra ela é muito importante. Nós sabemos que a renovação da nossa mente é importante. E a mente é percursora. A mente é percursora A mente é percursora de todas as nossas ações. Romanos 8,5 deixa claro isso. Os que se inclinam para as coisas da carne são controlados pelos seus desejos ímpios, colocam toda a sua mente nas coisas da carne, busca e gratifica as coisas da carne. Os que se inclinam para o Yahweh, para o Ruha, esses buscam as coisas do Ruha, aquilo que agrada Yahweh. Provérbios diz assim: assim como imagina em teu coração, assim ele é. Assim como pensa, assim realmente se torna. Provérbios 23:7. Nós precisamos analisar a nossa mente, o que nós estamos buscando. A palavra também em Provérbios 3:5 diz assim: descansa e tem emuná, confia em Yahu de todo o teu coração, de toda a tua mente, de todo o teu entendimento, e não te estribes no teu próprio entendimento ou perspectiva. Em outras palavras, não confie em racionalização. A racionalização abre portas para decepção e traz muita confusão. A racionalização é muito perigosa por muitas razões, mas uma delas é esta: podemos racionalizar e imaginar alguma coisa que parece ter sentido para nós, mas o que podemos ter racionalizado como correto pode estar errado. Portanto, temos a tendência de colocar as coisas em caixinhas limpas nos departamentos da nossa mente, pensando: isso deve ser assim, porque se encaixa tão bem aqui. Podemos encontrar alguma coisa com a qual nossa mente se sente confortável, e assim estamos totalmente errados. O apóstolo Shaul diz isso disse em Romanos 9:1: digo a verdade e não minto, testemunhando comigo no Ruha. A minha consciência, iluminada e preparada pelo Ruha,
Shaul sabia que estava fazendo a coisa certa, não porque o seu raciocínio diz que estava certo, mas porque ele testemunhou no seu espírito. Como temos visto, a mente algumas vezes ajuda o espírito. A mente e o espírito trabalham juntos, mas o espírito é um órgão mais nobre e deve ser honrado acima da mente. Se soubermos em nosso espírito que uma coisa está errada, não devemos permitir que o nosso raciocínio nos convença a fazê-lo. Por outro lado, se soubermos que uma coisa é certa, não devemos permitir que nosso raciocínio não convença de fazê-lo. Yahoo nos dá entendimento em muitos assuntos, mas nós não precisamos entender tudo para andar com Yahweh em obediência à sua vontade. Então, meus amados, essas questões elas são muito amplas também, né, para estar colocando no dia a dia. A gente precisa meditar sobre essas palavras, né, sobre essas colocações. Mas uma coisa é muito claro, sabe, meus amados? A palavra que eu quero deixar bem em ênfase hoje. As palavras causam impacto. E não podemos pronunciar palavras levianamente. Vou colocar algumas coisas para vocês. Impacto, tá certo? O impacto ele tem que ser na medida certa. E Yahoo tem essa medida. Então anda em Yahoo, anda no Ruhim, para não exceder, para não ser desobediente. Porque a palavra é muito clara. Tudo que não tem origem em Yahoo é iniquidade. Tudo que não tem em Yahoo, murche, fala, não dura o tempo previsto. Só o que vem de Yahoo tem a duração do tempo previsto, seja temporal ou eterno. O que não é de Yahoo é iniquidade. Não importa a aparência, não importa a intenção, importa o governo de Yahoo, o governo do Dura nas nossas vidas. Nós, assim, com questões de sermos levianos, eu vou colocar alguns exemplos para vocês, tá certo? Para vocês meditarem, são muitos que podem detectar como nós fomos levianos muitas vezes em proferir palavras. Eu posso te dizer assim, em relacionamentos o que eu posso te dizer em relacionamentos de namorados nos tempos anteriores. Você já arrumou a namorada e que a menina quer ouvir de você que você ama ela? E ela fica ali buscando, você me ama, e você diz, eu te amo. Sabe, você está sendo leviano, se você realmente não ama. E você sabe o que é amor, o que é o rave. Então quando você profere uma coisa, entendeu, para agradar os outros, simplesmente que você não sente aquilo, que você não tem aquela disposição realmente de coração, você está sendo leviano. Uma das questões mais comuns, corriqueiras no mundo, é as pessoas botarem culpa nos outros por ações de amigos, filhos, outras coisas. Um exemplo muito claro com relação à leviandade das coisas e à maldade das coisas é que quando você tem um filho que está agindo errado, tá certo? Que tem comportamentos errados, a gente costuma colocar a culpa nos amigos deles. É aquele amiguinho dele que fez isso, é aquele amiguinho dele que é culpado, eu não gosto daquele amiguinho deles. Isso é leviandade, tá certo? Imagina, reflita sobre isso. A decisão era individual, é pessoal. Você precisa orientar o seu filho e você precisa falar a verdade. Você precisa falar o que está aqui dentro, sempre, tá certo? Você não pode falar para agradar as pessoas. E isso as pessoas buscam no dia a dia. E isso é muito comum. Eu sei que é comum. Eu estou falando de coisas que eu vivi. E ainda que tenho muito que alcançar ainda. Estou falando de coisas que eu alcancei totalmente. Certo? Em querer desviar o foco das coisas. E desviar a verdade. E arrumar culpado para tudo. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, nossas ações e as responsabilidades que nos foram delegadas. Nesse mundo nós somos responsáveis por elas, não adianta colocar a culpa nos outros. Então nós temos que tomar muito cuidado com nossas palavras. Nós temos muito cuidado com as palavras
do Criador. Porque isso se você entende e quer realmente entender que você é Yahushua, que você faz parte do corpo de Yahushua e que você tem responsabilidades. E eu vou colocar uma coisa aqui bem clara, tá certo? Eu não estou preocupado com a transgressão do irmão. Eu não estou preocupado se o irmão faz uma coisa que dentro do conceito do mundo é complicada, é delicado. Sabe, o irmão, sabe uma coisa? Essa luta é sua. Como Yahu vai corrigir, vai tratar isso, resolver isso, é você e Yahu. Você é meu irmão quando você professa o nome Yahushua. Mas toma muito cuidado no escândalo, no escandalizar. Porque o escândalo traz consequências. Traz consequências, traz problemas para o corpo. Gera dúvidas, gera muitas coisas. Então, meu querido, se você faz alguma coisa que para o mundo é pecado, para você não é. Porque até a palavra diz o seguinte, bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que se aprova. Mas a palavra diz também, se você faz alguma coisa e seu irmão se escandaliza com aquilo, não faça perto dele. Não faça para você não escandalizar. Então vamos ver as nossas atitudes e as nossas ações no dia a dia, com palavras, atitudes, comportamento, ações nossas, reações nossas. Vamos cuidar disso, porque o povo de Yahu é luz, é sal, é tempero para essa terra. Então nós precisamos estar muito atentos com relação a todas essas coisas. Então fica muito bem claro, nós temos a palavra de Yahu em nós, e essa palavra é viva e eficaz. Ela mora em nós. Yahu implantou isso no nosso coração, na nossa mente, as coisas dele. E nos dá urura para estar nos ajudando e aconselhando no dia a dia. Então nós temos a palavra de Yahu conosco, que é a palavra viva e eficaz. E ela é afiada. Mais que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra a ponto de dividir alma e espírito. Ela tem que causar esse impacto, ela tem que trazer divisão na pessoa. Ela tem que trazer despertamento na pessoa. Então ela é a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Isso aí já é bem mais... assim, é de um nível, de um patamar muito mais elevado. Tá certo? E eu espero que todos tenham esse discernimento de saber. Porque aí nós não vamos julgar palavras aos ventos, ao ar. Quando você discerne essas coisas, julga os pensamentos, você consegue entender isso. Não é que nós somos videntes, não é isso, né? Que as pessoas falam assim, nossa, você está lendo pensamento. Não é isso. E algo discerne, traz o discernimento. Ele traz das intenções. Ele, assim, é tão interessante tudo que na conversa... muitos vão saber o que eu estou falando, né? Alguns não, alguns ainda vão ficar boiando ainda. Mas você sabe que o homem espiritual discerne todas as coisas, assim diz a palavra, e ele mesmo não é discernido. E os homens de alvo, ele tem uma visão além do natural. Ele vê aonde o natural não vê. Então isso tem limites, né? Então a pessoa que tem um limite, ela não alcança o limite do outro. Então ela acha que todo mundo é igual a ela mesmo, que vê como ela vê, que entende como ela entende. Porque às vezes não respondeu, não falou, é porque geralmente quem tem essa percepção fala pouco, nem fala muito, né? Porque para trazer o conserto tem alguma coisa lá atrás que ainda precisa ser consertado para alcançar. Então não adianta ficar jogando muita conversa. É muito complexo todas as coisas, é muito complexo o espiritual, o natural. Yahushua disse, né? Que se não cremos nas coisas terrenas, como queremos nas espirituais? Não é verdade? Isso é lógico, as pessoas ficam doidas. E elas não conseguem entender a dimensão e o alcance. E acham que todo mundo está no limite dela. Né? Ela alcançou um limite e esse limite dela é o máximo. Ela não consegue ver além daquele limite dela. Então, para ela não existe aquele outro. Então ela não consegue entender que há outros com um limite muito acima do dela. Não é verdade? E quando alguns, quando percebem isso, aí gera inveja, gera ciúmes e já era espíritos complicados. É muito complexo, é muito loucura tudo isso, na verdade, né?
Mas a gente precisa estar muito atento mesmo com nossas palavras, sabe? Vou deixar claro para você, as nossas palavras causam impacto. E não podemos proferir palavras levianamente. Entenda o que é isso, meus amados. Louvado seja Yahweh eternamente. Um abraço a todos.